Meus amigos, o Lula voltou a derreter nas pesquisas novamente, né? Ele já tinha tido umas pesquisas anteriores aí, acho que a semana passada, que tinham mostrado que ele estava derretendo novamente. O que que acontece? Ele conseguiu emplacar aquele discurso, aquela narrativa de estamos defendendo a soberania nacional, né? E com isso ele terminou enganando um pouco a população com essa conversinha aí de soberania. Mas isso não durou muito tempo, né? Acabou o estoque da soberania aí, já esgotou. Ninguém quer saber mais de soberania nacional. Esse papo não está mais colando e ninguém está acreditando mais nesse papo furado. E aí ele voltou a cair, né? Principalmente depois daquela questão que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela ação da polícia no Rio de Janeiro, né? E que o Lula estava defendendo a bandidagem, né? Estava defendendo o traficante, estava defendendo a bandidagem, aquela coisa, né? E aí o povão já está cansado de ver o Lula defender ladrão, né? Então, realmente, aí a coisa começa a pegar feio. Vamos assistir aqui, pessoal, e ver aqui o que está rolando aqui, né? É uma reportagem lá da CNN. Vamos lá. Ainda com esse olhar para as eleições de 2026, Isabel, tem pesquisa que saiu agora, foi divulgada há pouco, pesquisa Atlas Bloomberg. A gente vai trazer os números aqui com a Isabel Mega, que é uma pesquisa, um levantamento que está olhando para a aprovação, a avaliação do governo Lula. Vamos então começar aqui com o destaque que está no site da CNN Brasil, já com a manchete em tela. Desaprovação de Lula volta a subir e chega a 50,7%. A pessoa que tem 50,7% de desaprovação dificilmente consegue se eleger, porque mais da metade da população desaprova o trabalho dele. Significa que essas pessoas não vão votar nele. Então, se mais da metade da população não vai votar nele, ele vai perder a eleição. Vamos aqui com os números. No levantamento de outubro, esse percentual era de 48,1%. Agora, em tela, a gente vê o levantamento em si, portanto, desaprovação somando 50,7% e aprovação 48,6%. Trago aqui a referência que tínhamos no último levantamento, que foi em outubro. A desaprovação em outubro era de 48,1%, olha só, nessa tela fica bem claro, então, portanto, o que tem sido essa trajetória de aprovação e desaprovação ao governo Lula. Então, no último levantamento, em outubro, esse índice era de 48,1% de desaprovação e agora sobe para 50,7%. Vê que é exatamente no momento ali onde ele teve essa papo furado aí da soberania, né? Essa conversinha que eles inventaram aí para enganar a população, estamos defendendo a soberania nacional, blá blá blá, tá todo aquele lero-lero aí que já não convence ninguém. Isso durou um certo tempo. Você vê que ele estava lá embaixo, ó, aqui, ó, um pouco para trás aqui, ele estava no vermelho, estava maior, né? Aí ele conseguiu subir, ficou no azul e depois voltou para trás novamente. Então, foi essa conversa da soberania, mas isso não é uma coisa consistente, logo acabou. A aprovação cai de 51,2% para 48,6%. Portanto, temos a margem de erro também desse levantamento de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Vale também citarmos aqui quando acompanhamos esses números em tela. Um outro recorte também que trazemos agora com relação à avaliação em si do governo Lula. Para 48,6% dos entrevistados, a avaliação é ruim ou péssima. 44,4% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom. Tirando ali à tarde, a gente vê também os outros números com relação à avaliação regular. São 7% dos entrevistados que avaliam dessa forma o atual governo. E que praticamente metade da população acha que o governo é ruim ou péssimo. É terrível isso aí. Não é nem mais ou menos, é ruim ou péssimo. Tá feia a coisa pro Lula. Vamos com Isabel Mega, então. Aqui, Isabel, também trazendo mais dados com relação à pesquisa. Foram 5.510 entrevistados entre os dias 22 e 27 de novembro. Margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%. Isabel, vamos lá, então. Olhar para 2026, também é importante termos a referência do que, nesse momento, os entrevistados falam com relação ao atual governo. Quando a gente olha de outubro para novembro, o que aconteceu a ponto de interferir, pouco, mas sim interferir nessa avaliação do governo Lula? Segurança pública, Carol, isso aparece com muita clareza nessa pesquisa, porque criminalidade e tráfico de drogas são o maior problema dos brasileiros. A gente atingiu o ápice, segundo esses levantamentos da série histórica desse levantamento. 62,7% dos brasileiros, quando questionados sobre qual seria o maior problema, deram justamente essa resposta sobre segurança pública. Em outubro, eram 57%. Neste ano, em julho, eram 42%. Então, olha só como aumentou
aumentou a preocupação com o brasileiro em torno do tema da segurança pública. E isso acaba gerando esse antagonismo entre direita e esquerda, entre endossar ou ir contra a operação no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, que foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. E depois todos os desdobramentos em torno dessas discussões que a gente ainda está acompanhando no Congresso Nacional. Então, segurança, com certeza, é um fator por trás desses dados. Isso já tinha sido verificado em outros levantamentos, a exemplo da Genial Quest, que a gente trouxe aqui semanas atrás também. O presidente Lula, nesses últimos levantamentos de diferentes institutos, tem demonstrado que estagnou, não consegue mais continuar com aquele patamar de recuperação da sua popularidade. E essa pesquisa mostra que a desaprovação voltou a ultrapassar o percentual da aprovação. São 50,7% dos brasileiros que desaprovam contra 48,6% dos brasileiros que aprovam o governo Lula. Então, aquele movimento de recuperação, ele estagnou e Lula está perdendo capilaridade também. E aí, ainda no campo da segurança, outros dados aqui da pesquisa que são bem interessantes de trazer, 48% dos entrevistados veem como muito provável o aumento de ataques e assassinatos relacionados a facções. Então, olha como o factual do Rio de Janeiro, da operação, o tema das organizações criminosas, os múltiplos projetos que lidam sobre esse assunto, as diferentes discussões, como é que isso também acaba agendando muito a percepção do eleitor a partir desse tema da segurança pública e que aqui o recado é, o brasileiro está preocupado com isso. Isso vai ser levado para as urnas, porque o que o brasileiro vai querer é resposta efetiva. O que o próximo presidente ou a continuidade desse governo vai representar em termos de reduzir a insegurança da população? Essa é uma pergunta que vai ser frequente, isso dificilmente vai mudar, mesmo a gente estando há tanto tempo, há tantos meses da realização das eleições. Naquela avaliação comparativa que eles fazem também entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, você tem uma diferença de 13 pontos sobre segurança pública. 54% avaliam que está pior hoje o governo em relação à segurança pública e 41% avaliam que está melhor. Então isso mostra que a direita ainda consegue surfar melhor nas questões sobre segurança do que a esquerda. A esquerda tem muita dificuldade, tanto é que o PT acaba de realizar um seminário sobre segurança pública com posicionamentos muito contundentes de que esse tem que ser um tema olhado pelo partido com bastante atenção e que o partido tem que defender suas convicções também a respeito do tema. Essa é uma fala, por exemplo, do presidente do PT, Edinho Silva. Em vídeo que foi divulgado, ele afirma justamente isso, né? Ele se refere à operação no Rio de Janeiro de uma maneira muito crítica. Então, esse aqui é o problema, é a convicção deles, que ela está falando aí. Eles querem combater o crime, mas eles não querem combater os criminosos. Então, eu não tenho como fazer isso daí. Não existe uma fórmula, né, de você combater o crime sem combater os criminosos. Então, não tem jeito. Para o PT não existe jeito para combater a criminalidade. Mesmo com essa percepção da população sobre temas do tipo, a determinação que fica clara é que o PT não vai retroceder naquilo que acredita que é uma posição histórica do partido de condenar o uso excessivo da violência, como foi empregado no Rio de Janeiro. Então esse é um ponto interessante também. Onde que Lula vai bem na percepção do eleitor, segundo essa pesquisa que a gente está trazendo agora, a Atlas Bloomberg? Vai bem nos programas sociais, Carol. A gente falou bastante do imposto de renda, da ampliação da faixa de isenção. Houve o comunicado, o pronunciamento do presidente Lula em cadeia de rádio e TV de 6 minutos no último domingo e a percepção sobre o eleitor é de que esse é um acerto. Isso também vai para a farmácia popular, para os programas sociais como um todo, os programas de moradia. É aí que Lula é bem avaliado por uma fatia considerável da população. É interessante que nessa lista, né, de programas, de ações, a rejeição da taxa das blusinhas continua altíssima para muita gente, para 65% das pessoas. Esse foi um dos maiores erros do governo Lula, porque sim, foi uma medida muito impopular. O governo tem ciência disso, chegou a se desenhar algum tipo de demanda de reverter isso, mas isso não foi feito até aqui. Isso poderia, inclusive, era apontado pela antiga gestão dos Correios como uma possibilidade de você ajudar a reverter esse cenário desastroso nas contas dos Correios também. Então, fez mal para os Correios, fez mal para a percepção junto à população, porque é uma medida tida como impopular. Então, são alguns dos cenários que a gente tem, Carol. Não sei se você quer traçar aí também um pouco dos cenários das disputas eleitorais. Não sei se a gente tem os dados aí ou se eu sigo daqui. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, Isabel, que é justamente também vamos trazer em detalhes essa questão da segurança pública.
Bom, pessoal, é isso daí, né? Eu gostaria muito de saber qual a sua opinião. Será que o Lula consegue emplacar no ano que vem? Eles não têm outro candidato, não tem nenhum candidato que tenha a menor condição de concorrer com qualquer candidato da direita. Seja o Tarcísio, governador de São Paulo, seja o Romeu Zema. Aliás, o Romeu Zema diz que está disparado lá em Minas Gerais, né? Já fizeram pesquisa em Minas para a presidência da República e o Zema está disparado à frente do Lula. O Lula está com, sei lá, 30%, o Zema está com 70%. E seja o Ratinho Júnior, né? Então, seja o Caiado lá de Goiás, todos eles são mais fortes do que qualquer candidato da esquerda que a esquerda possa usar aí para substituir o Lula. Por isso que o Lula, com 80 anos de idade, vai voltar a concorrer às eleições. E a gente não sabe se vai dar muito certo, não, porque pelo jeito aí a rejeição dele está voltando a aumentar e vai ser difícil, porque pelo que os economistas falam aí, alguns economistas, alguns políticos falam, parece que a situação do país para o ano que vem, apesar deles estarem tentando injetar dinheiro na economia para ver se melhora, né? Mas a situação do país vai ser bastante complicada. Nós estamos com uma taxa de juros de 15%, né? É a segunda maior taxa de juros do mundo, maior taxa de juros real do mundo, a segunda maior taxa de juros do mundo. Então você imagina como isso emperra os negócios, né? Emperra os pequenos negócios de produzirem, crescerem, né? Não tem, tá? A economia está travada, né? Por conta dessa gastança do governo que só vai aumentando a dívida do governo e fazendo com que gere inflação. Aí, para combater a inflação, vem os juros altos. Os juros altos trava a economia e aí começa a aumentar o desemprego, né? Eles falam sobre o desemprego, mas o desemprego no Brasil não é real. Essa taxa de desemprego que eles falam no Brasil não é real, porque não é computada as pessoas que recebem Bolsa Família. Se fossem computadas as pessoas que recebem Bolsa Família como sendo desempregadas, nós teríamos uma taxa de desemprego gigantesca. Então, é aquela coisa, né? É o estilo PT de governar. Deixe o seu comentário, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você está feliz com o governo Lula? Está gostando? Está achando que está indo tudo bem? Ou você não está gostando nada, nada? Tá cheio de gente viajando embora, fugindo para o Paraguai por conta da situação do nosso país, a situação deplorável que está ficando o Brasil. Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos. E é isso aí, volte para assistir novamente outros vídeos. Obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.